Obrigado, pastor. Boa noite, igreja. Gente, sempre quando eu venho aqui, é um amor tão grande que eu sinto pela igreja, é um carinho que eu sinto, um desejo de honrar, né? Pastor Renê, a irmã Jaísa, e pela história que nós temos juntos, né? Pastor Renê me viu crescer, e eu vi esse gigante operando tanto, realizando tantas coisas, e a gente cresce junto, a gente aprende junto, a gente rompe junto, sabe? E isso me traz uma alegria muito grande. Me sinto muito honrado de estar aqui, porque eu tenho certeza, irmãos, que não é qualquer um que sobe aqui para pregar. Se eu estou aqui é porque realmente estou me sentindo honrado pelo pastor Renê, pela irmã Jaísa, pelos pastores, né, desta casa, e com muita alegria que eu estou aqui participando dos 26 anos da igreja aqui em Jardim Catarina. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor com vocês, que está aqui no Evangelho de João, capítulo 9. Nós podemos ler juntos essa referência. Evangelho de João, capítulo 9. Essa noite eu quero falar sobre a cura da cegueira. Jesus é aquele que cura toda a cegueira. Jesus é aquele que cura toda a cegueira. A história do Evangelho de João, capítulo 9, fala sobre um homem cego. Mas também esse capítulo fala de uma outra cegueira, que é uma cegueira espiritual, que é um desafio para todos nós compreender o Espírito da verdade em todos os seus meandros, o propósito do Senhor em todas as suas dimensões. E quando nós não conseguimos compreender isso, denota uma cegueira, um desafio em nós de alcançar as respostas, de alcançar esta dimensão, esta visão. E todo aquele que tem o Espírito da verdade, ele consegue receber da parte de Deus todo o discernimento para responder, para discernir, para se posicionar e esperar em Deus o agir dele. Vamos ler a partir do versículo 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou sobre os olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conhecia de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado, pedindo esmolas? Uns diziam: é estes. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: um homem chamado Jesus fez um lodo, ungiu-me aos olhos,
e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Então ele respondeu: eu não sei. Vamos fazer uma oração, pedindo ao Senhor para que nos abra os olhos, nós possamos estar disponíveis para receber da parte de Deus. Senhor, nós queremos nesta noite estar totalmente livre e desimpedido, Senhor. Queremos, Senhor, ter ouvidos para ouvir, queremos ter olhos para ver. Queremos, Senhor Jesus, ser ministrado pelo Teu Santo Espírito nesta noite. Por isso, Senhor, desprenda-nos, Senhor, de toda a distração, de tudo aquilo, Senhor Deus, que está inclusive nos afligindo, seja as responsabilidades, seja os conflitos de relacionamento, seja a nossa inquietação da alma. Mas, Pai, que todo pensamento esteja cativo à obediência de Cristo, para que o Senhor venha se manifestar e todo sofisma venha a ser quebrado e rompido em nome de Jesus, e a sua boa vontade venha a operar em nós e o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém. Na história do Evangelho de João, capítulo 9, nós observamos uma situação muito interessante, porque Jesus vê o cego, Jesus vai até o cego, e naquele instante os discípulos entram num questionamento: quem foi que pecou? Foi ele que pecou? Foi os seus pais que pecaram para que ele pudesse nascer cego? E naquele instante, Jesus olha para aquele cego, e Jesus, interessado em responder ao grande desafio daquele homem, Jesus vai na direção dele para operar um milagre. E eu quero te dizer, querido, que da mesma forma como Jesus foi na direção daquele cego, Jesus, Ele está aqui neste lugar. Da mesma forma como Jesus de longe viu aquele cego, Jesus está te vendo. Não sei se a sua cegueira é uma cegueira espiritual ou se há uma enfermidade. Não sei qual é a sua necessidade, mas uma coisa é certa: Jesus está aqui neste lugar. E aonde Jesus está, a glória de Deus se manifesta. Então prepare o teu coração, prepare o teu espírito, porque se Jesus quer operar milagres, se Ele quer revelar algo ao seu coração, que você esteja com fome e sede da justiça, fome e sede dos sinais de Deus, para que Ele possa manifestar a sua boa, perfeita vontade. Jesus está te vendo? Naquele instante, os discípulos olharam para aquele homem sentado no chão e fez uma pergunta muito clara, uma pergunta que talvez ele mesmo estivesse se fazendo durante os seus anos de vida: por que eu nasci assim? Por que razão eu estou desta forma? Qual é a resposta para a minha situação, para a minha vida? E naquele instante, aqueles discípulos fazem a mesma pergunta, porque veja, a pergunta dos discípulos foi: eles sabiam que ele era cego, mas eles perguntaram: quem pecou? Foi ele que pecou ou foi os seus pais para que ele pudesse nascer cego? Agora, ele é cego, e cego de nascença, como poderia ter pecado antes? Talvez no ventre, para que pudessem fazer uma pergunta como essa?
Mas em todo caso é uma pergunta difícil de se ouvir. Tanto o cego ouvir os discípulos dizerem algo a respeito dele, quando Jesus, que é o grande Criador, o verbo da criação, ouvir isso dos discípulos. Porque normalmente quando alguém nascia com enfermidade, ou se cometia uma enfermidade, era por razão de pecado, seja o pecado cometido por ele, seja o pecado cometido por seus pais, e como uma herança, os filhos sofrem as consequências dos pecados dos seus pais. Mas como a palavra do Senhor diz, não mais se dirá: os pais comeram uvas verdes e seus filhos, os dentes dos seus filhos se embotaram. Ou seja, a maldição com Cristo Jesus é quebrada. Então não mais se dirá isso, já não mais se olhará nas circunstâncias dessa forma, mas cada um será responsável pelo seu pecado, cada um será responsável pelas consequências das suas atitudes, das suas decisões. É uma pergunta clara, uma tentativa de enxergar segundo as Escrituras, por que razão aquele homem nasceu cego. Será que perguntas difíceis assim nós não fazemos hoje? Será que perguntas assim nós também não nos fazemos? Por quê? Por quê? Veja que diante de um aspecto como esse, nós podemos olhar para crianças enfermas, podemos olhar para tantas circunstâncias ao nosso redor e fazer a mesma pergunta: por quê? Por que da existência do mal? Por que tantas enfermidades? E ao mesmo tempo que fazendo uma pergunta como essa, nós olhamos para Deus com um olhar de questionamento. O mesmo questionamento que os discípulos tiveram. Veja que em outra passagem da palavra de Deus, no texto de Marcos capítulo 4, versículo 38, estavam no mar da Galileia. O mar estava agitado, as águas já estavam entrando dentro do barco. E Jesus estava deitado num travesseiro. Os discípulos perguntam: Jesus, acorda, será que não te importas que morramos? Diante das dificuldades, nós costumamos fazer perguntas difíceis. Diante dos conflitos que nos cercam, nós costumamos fazer perguntas duras. Assim como no mar da Galileia, eles se perguntaram: você é Deus? É claro. Diante de uma tempestade dessa, você não vai morrer. Mas e quanto a nós? Será que não te importas que morramos? E eu não sei, irmão, quais são as perguntas você tem feito no teu coração. Não sei quais perguntas você tem se feito à sua esposa, aos seus filhos, ou aos seus pais, aos seus amigos. Não sei quais são os questionamentos que vêm durante os desafios, seja de ver a dor de uma outra pessoa, seja de lidar com a sua própria dor, seja de lidar com seus próprios questionamentos e ao mesmo tempo questionar a bondade de Deus. Porque quando nós não conseguimos entender, nós questionamos. Quando nós não conseguimos entender, nós duvidamos. Será que Deus é bom? Será que Deus verdadeiramente é todo esse amor? Será que Ele de fato se importa? Será que de fato Ele vem me socorrer nas minhas aflições, nas minhas dores, nos meus conflitos? E eu quero te dizer nessa noite, em todo o tempo, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Ainda que você não veja, ainda que você não entenda, a que você não compreenda. E eu quero te dizer que independente do nível de cegueira que você possa estar espiritualmente falando,
Ele está aqui para abrir os seus olhos e perceber a bondade de Deus. Assim como aquele homem cego, que Jesus opera um milagre, e ele começa a ver os homens como árvores. Nós espiritualmente estávamos enredados em nossos pecados, em nossos delitos, fomos alcançados pelo Senhor. Fomos transportados do reino das trevas, do império das trevas, para o reino da sua maravilhosa luz. E agora recebemos o Espírito da verdade, recebemos o Espírito Santo de Deus, que não nos deixa só, que comunica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Mas ao mesmo tempo que recebemos esse Espírito, há uma caminhada. Vira para quem está ao seu lado: há uma caminhada. Há uma caminhada que precisa ser traçada, irmão, para que o caráter de Cristo seja formado em você, para que os seus olhos se abram completamente, e você não veja ou entenda as coisas espirituais como aquele homem que via as pessoas como árvores, mas que você consiga compreender e discernir qual é os propósitos de Deus, qual é o objetivo de Deus para a sua vida e para a minha vida. Nós podemos observar que, diante de um questionamento como esse, de uma observação como essa dos discípulos em relação àquele homem, uma pergunta dura para o grande Criador, para o verbo da criação. E a coisa mais linda é ver que Jesus não critica aquele homem, aqueles homens por fazer perguntas difíceis, mas pelo contrário, Jesus recebe. Jesus é misericordioso quando enxerga a nossa dificuldade de compreender, porque Ele viu aquele homem cego de uma maneira diferente daqueles discípulos. Enquanto Jesus olhava para aquele homem cego e via uma grande oportunidade de se manifestar a glória de Deus, aqueles homens olharam para o homem cego e se encheram de dúvidas e questionamentos. Eu quero dizer nessa noite que Jesus não te critica por fazer perguntas difíceis. Ele te recebe, porque o desejo dele é se revelar para todo filho. O desejo do Senhor é se revelar para todo filho, é te receber, é te amar, é traçar um caminho para que você o reconheça como Deus. Veja que Jesus não é como os desenhos em quadrinhos, como os cinemas dos Vingadores, ou como o famoso e famigerado Chapolin Colorado. Oh, quem poderá nos defender? Sou eu. Ou o Super-Homem, parabá, babá. Nós criamos dentro de nós uma maneira, uma forma que Deus deve ser. Nós criamos dentro de nós um aspecto de como Deus deve responder às nossas inquietações, às nossas perguntas, aos nossos desafios. Mas Deus tem a sua forma própria de ser. Deus tem um caminho próprio para se revelar. E nós devemos dizer: Senhor, ensina-me a fazer esse caminho, porque eu quero te conhecer. Eu não quero te conhecer segundo as minhas próprias concupiscências, segundo a minha própria ignorância. Eu não quero que você corresponda ao meu desejo, mas eu quero me humilhar. Porque nós temos uma obsessão pela grandeza. É como se nós já soubéssemos, e agora Deus tem que responder por que Ele não fez, por que Ele não faz, por que as coisas são como são, porque não deveriam ser assim. E quando nós nos humilhamos para fazer o caminho de Deus,
Nós estamos dizendo: Senhor, eu não sei. Ensina-me a entender a respeito da vida. Ensina-me a entender a respeito das coisas. Ensina-me a não enxergar com os olhos do mundo. Ensina-me a enxergar com os olhos de Deus. Faça-me compreender os mistérios que estão em Ti. Porque eu, como homem natural, só consigo enxergar as coisas naturais. Mas agora, como homem espiritual, a gente precisa aprender a ver as coisas de uma forma espiritual. E Ele quer ministrar sobre você, para que os teus olhos também vejam aquilo que Ele vê. Jesus viu aquele homem cego. Jesus teve compaixão daquele homem cego. Se não fosse Jesus, os discípulos não iriam na direção daquele homem. Mas Jesus já estava interessado em operar um milagre na vida daquele homem. E Ele foi na direção dele. E diante do questionamento dos discípulos, Jesus responde: nem ele, nem seus pais pecaram, mas para que se manifestasse a glória de Deus. Para que se manifestasse a glória de Deus. Enquanto é dia, façamos a obra. E aí Ele nos convida, Ele me convida, Ele te convida a cumprir a grande comissão. Ele nos convida a proclamar o evangelho do reino. Nos convida a pregar salvação. Da mesma salvação que estava libertando os discípulos de uma completa cegueira, e agora estão começando a ter uma clareza maior, porque Jesus está fazendo um caminho com os discípulos. Estava diante dele um homem que precisava também experimentar esta salvação. E talvez você, que já fez um caminho com o Senhor, tem algum entendimento da palavra de Deus, veja que existem cegos que andam como mendigos perto da tua casa, perto do teu trabalho, na rua da tua faculdade, da tua escola. E talvez nós precisamos nos perguntar: qual é o meu posicionamento? Será que eu sou como Jesus, enxergando naqueles homens, naquelas mulheres, uma oportunidade para se manifestar a glória de Deus? Ou será que eu estou como os discípulos, questionando, julgando? Porque os discípulos julgaram aquele homem. Os discípulos questionaram a bondade de Deus. Se coloca no lugar deste cego, fazendo as mesmas perguntas, ouvindo pessoas dizendo: pecador, pecador, você é um pecador, você é um pecador, por isso que você é cego, você é um pecador. Se coloque no lugar daquele homem que não como as ruas de São Gonçalo, né? São lindas e perfeitas, na verdade está melhorando, glória a Deus, Deus continua abençoando nosso prefeito, né? Deus abençoe a prefeitura de São Gonçalo. Mas as ruas de Jerusalém, ruas pedregosas, ruas difíceis de se caminhar. Quantas vezes aquele homem caiu, desde a sua infância, até ter uma certa idade, para estar naquele lugar, porque esse era o único ofício de alguém cego, era estar à beira do caminho mendigando, pedindo dinheiro e comida. E essa era a rotina dele, estar à beira do caminho para pedir dinheiro e comida. Esse era o serviço dele, ele estava destinado a passar o resto da sua vida naquele lugar, e todos conheciam aquele homem. Às vezes a gente entra na nossa rotina diária, a gente entra nos nossos hábitos diários, nos nossos costumes diários, e não enxergamos os cegos que estão no caminho. As pessoas que estão ao nosso redor,
esperando que nós sejamos Cristo, para parar e ver, enxergar, perceber, ver que ela não é apenas um ser na paisagem, ter compaixão como Jesus teve. Era comum vê-lo ali sentado, parado, era normal, era todo dia, toda semana. E quantos não são assim na nossa rotina, nos nossos hábitos? Mas que nós nessa noite possamos pedir: Senhor, abra os meus olhos, para que como o Senhor, eu possa ver os cegos, possa ver os mendigos de alma, de espírito, para que a glória de Deus possa se manifestar na vida dele e na vida dela. Você é um agente de libertação, você é um agente de cura, você é um agente de Deus, você é a resposta para as perguntas que o mundo se faz. Porque nós recebemos o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, mas esse Espírito habita em nós e se manifesta em nós. E através de nós o mundo passa a conhecer que existe um Deus Todo-Poderoso, que é a resposta, que é a solução. E quando nós nos colocamos nesse lugar de fragilidade, de compaixão, dizendo: Senhor, eu sou como João Batista, apenas uma voz, usa a minha vida, se manifesta na vida desse homem, se manifesta na vida dessa mulher, que você saia nessa noite disponível para observar os cegos e os paralíticos, os mancos, os mudos, os mendigos de espírito que estão ao nosso redor. Podem vestir os melhores ternos, podem ter cifrões na sua conta bancária, mas são mendigos, são cegos. Mas você tem o privilégio de ter a palavra da verdade. Não se cale. Ao ver o mendigo, faça como Jesus, vá na direção dele. Faça como Jesus. Jesus viu aquele mendigo e Jesus foi na direção daquele mendigo. Foi na direção daquele cego, para que Deus, através dele, pudesse operar maravilhas. Jesus está aqui nesse lugar para abrir os seus olhos. Jesus está aqui nesse lugar para abrir os seus olhos. Ele está aqui nesse lugar. Jesus teve compaixão, tanto daquele homem, quanto dos discípulos. Jesus tem compaixão de mim, nos meus questionamentos, nas minhas dúvidas. Jesus tem compaixão de você, nos teus questionamentos, nas tuas dúvidas. Tendo nos convidado a operar, enquanto é dia, ele cospe no chão, ali faz um lodo, e como verbo da criação, ele é o agente da criação, opera algo sobrenatural. Veja que, normalmente, Jesus, quando via um cego, ele perguntava: o que queres que eu te faça? Jesus, quando viu aquele homem paralítico no tanque de Betesda, ele perguntou: o que queres que eu te faça? Mas aqui Jesus não pergunta ao paralítico. Jesus é claro em dizer que a situação daquele homem, a natureza daquela enfermidade, era uma natureza muito específica, para que se manifestasse a glória de Deus. E assim como Jesus foi na direção do pecador, assim como Jesus foi na direção da mulher samaritana, assim como Jesus foi na direção de Zaqueu, Jesus foi na direção daquele homem para operar o milagre. Ele cospe no chão
E esse é o poder criativo de Deus. Não tente fazer isso em casa. Isso são coisas para Deus, para Jesus fazer. Ele está no seu poder, manifestando a sua glória. E ele faz um lodo. E pega a matéria pela qual nós fomos formados. E passa aquele lodo nos olhos daquele homem. Criando algo que anteriormente não havia. E diante dos questionamentos dos discípulos, e diante daquela expressão de graça, ele olha para aquele homem cego e diz: vá até o tanque de Siloé e lave o seu rosto. Lembra que eu disse que Jesus tem sua maneira de responder às nossas perguntas? Depois de ter passado aquele lodo nos olhos daquele homem, era a escolha daquele homem obedecer a Jesus ou não. Era uma opção dele se encher de incredulidade ou de questionamentos tais quais os discípulos estavam, ou então dizer: o que eu tenho a perder? Que me custa? Eu vou. Talvez nós precisamos fazer como aquele homem, sair desse lugar de questionamento e fazer um caminho de obediência, para que então consigamos enxergar aquilo que Deus deseja revelar. Aquele homem teve coragem de se levantar do lugar da sua dor, do lugar do teu sofrimento, do lugar dos seus desafios, e fazer o caminho segundo a obediência de Deus. E da mesma forma miraculosa como a multiplicação dos peixes aconteceu pela obediência, a cura daquele homem aconteceu pela obediência. Irmãos, quer resposta da parte de Deus? Obedeça a voz de Deus. Obedeça a direção de Deus. Siga a voz de Deus. Corresponda à vontade de Deus. Que os teus olhos vão se abrir. Os seus olhos vão se abrir. Existe vida. Uma vida que deseja se manifestar através de você. Os discípulos olharam para aquele homem que estava ali e perceberam a disposição daquele homem em obedecer ao Senhor. Ele saiu. É difícil, irmãos, fazer o caminho que ele fez. É difícil. É difícil. Quando estamos envoltos de tantos questionamentos e desafios na nossa vida financeira, emocional, nos nossos relacionamentos familiares, conflito no trabalho, a gente sair do nosso lugar da dor, do nosso lugar de sofrimento e corresponder ao chamado do Senhor. É uma escolha. É uma escolha que você, querido, precisa fazer. Ouça a voz do Senhor e corresponda ao teu chamado. Corresponda ao chamado do Senhor. Jesus foi até o tanque de Siloé. Aquele cego foi até o tanque de Siloé. Ele foi em obediência. E ao lavar os seus olhos, ele voltou a enxergar. E talvez você, para voltar a enxergar, ou para enxergar as coisas espirituais, você precisa fazer um caminho de obediência. Você precisa fazer um caminho em que você precisa ouvir a voz de Deus, te dizendo o que deve ou não fazer. Porque isso é também humilhação. Não fazer a nossa vontade, não fazer aquilo que está dentro do nosso campo de governo, mas simplesmente obedecer
A gente não sabe se ele caiu pelo meio do caminho, se as pessoas ficaram olhando, ridicularizando o que ele fez. Mas ele foi até o tanque de Siloé, que quer dizer passagem. Lavou os seus olhos e voltou a ver. Veja que o caminho que aquele homem fez não foi apenas um caminho para a cura, mas o caminho que aquele homem fez foi um caminho para a salvação. Ele não foi apenas curado, mas a sua obediência revelou a sua disposição em receber Jesus. Aquele homem não tinha visto Jesus. Assim como você e eu nunca vimos Jesus. Aquele homem não sabia qual era a fisionomia de Jesus. Se Jesus era de fato aquilo que ele dizia que era, mas ele se predispôs a obedecer. E nós somos bem-aventurados, assim como aquele homem, porque não o vemos, mas mesmo assim nós cremos. Nós cremos. Por isso, querido, faça o caminho até o tanque de Siloé. Faça o caminho da obediência, para que os seus olhos espirituais também possam ser abertos, e você possa ver como aquele homem viu, porque o retorno daquele homem para o lugar da sua casa, para o lugar onde ele estava acostumado a estar, foi escândalo para todos que viram. Se antes ele era parte da paisagem, era um papel de parede que estava ali sentado, agora eles enxergaram, será que é ele mesmo? Nossa, aquele homem era cego, agora ele está vendo, não é ele, parece com ele, mas não é. E naquele instante ele começa a dar testemunho, era eu mesmo, eu estava cego e agora eu vejo. Eu não conseguia perceber, mas agora eu consigo perceber. Eu consigo identificar, eu consigo ver o teu rosto. E ele começa a dar testemunhos a respeito de Jesus. Testemunho a respeito da graça que ele foi alcançado. Mas ao mesmo tempo ele não sabe quem era Jesus. Ele não sabia quem era Jesus. Ele não sabia quem era o Redentor. Eu não sei como está o teu coração nessa noite. E a gente às vezes se fecha com uma forma de autoproteção. A gente esconde, maqueia, coloca uma maquiagem para parecer espiritual. Mas o lugar daquele homem foi um lugar de fragilidade. Ele se expôs a sair daquele lugar e até o tanque, fazer o caminho de volta. A sua cura foi tão escandalosa que ele não tinha como se calar. E da mesma forma como Jesus foi até ele para manifestar a glória de Deus, agora ele, salvo e curado, estava também testemunhando a respeito daquilo que Deus fez na vida dele. Vira para quem está ao seu lado e diga: fale para as pessoas o que é que Jesus fez na sua vida. Vamos continuar lendo a passagem da palavra do Senhor. Amém? Versículo 13. Levaram, pois, aos fariseus, e esse era o hábito, da mesma forma como outras curas, era normal. Aquele que era curado, aquele que, por exemplo, aquele que tinha lepra, aqueles homens que tinham lepra e que Jesus operou cura, eles foram até os fariseus, até a sinagoga, para mostrar que eles estavam curados. Já não mais estariam distantes, destacados da cidade, mas eles agora poderiam estar junto da sua família, poderiam novamente participar da sinagoga, porque
não tinham mais aquela enfermidade. E diante daquela cura, as pessoas da cidade levaram aquele homem que era cego até os fariseus, para que o fariseu pudesse atestar, de alguma forma, que ele estava curado. Mas veja, ele já estava curado. Versículo 14. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo, e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegara a ver? Ao que lhe respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Então ele responde que é profeta. Versículo 18. Não acreditaram os judeus que ele fora cego, que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Versículo 20. Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem? Falará por si mesmo. Versículo 22. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Então ele retrucou: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. O agir sobrenatural de Deus escandaliza o mundo, irmãos. A transformação da vida de uma pessoa escandaliza o mundo. Existe muita ciência ao nosso redor. Existe muita sabedoria que os homens não acessam. E as pessoas confundem ciência com sabedoria. As pessoas confundem sabedoria como se fosse a mesma coisa que conhecimento. E aqueles homens estavam confusos porque eram doutos na lei, mas não conseguiam compreender, porque já tinham colocado no coração que Jesus era pecador. E nós estamos num mundo de homens cegos, cheios de conhecimento, de ciência e de teologia. Um homem pode ser cheio de teologia e ainda assim não conhecer da palavra de Deus. Ainda assim permanecer cego. Ainda assim não acessar os mistérios de Deus. Ainda assim questionar a própria palavra de Deus. E talvez nós somos questionados. O homem na sua cegueira faz questionamentos a cada um de nós. E que podemos entrar em alguns questionamentos como seres humanos que somos. Seja na faculdade, seja no trabalho, seja na escola, na rua, os vizinhos, a família. Questionando
sobre a grandeza de Deus. Aqueles fariseus questionavam e diziam: Jesus é pecador. E quais são os questionamentos que o mundo te faz? Quais são os questionamentos que as pessoas te fazem a respeito de quem Jesus é? Aqueles homens diziam: Jesus é pecador. Hoje nós lidamos com uma sociedade que afirma: Jesus não existiu. Jesus é uma fábula, é uma historinha bonita, religiosa. Quais são os questionamentos que você tem ouvido, meu irmão? E qual é a resposta que você tem dado ao mundo? Saiba que não é necessário muita coisa. Basta que você guarde muito bem guardado no teu coração as marcas de Cristo Jesus na sua vida. Aquele homem tinha uma marca. E a resposta daquele homem foi: se ele é pecador, eu não sei. Eu não conheço muito de ciência, eu não conheço muito de teologia. Dessas coisas aí eu não conheço muito não. Mas uma coisa eu sei: eu era cego. E agora eu vejo. Não remova os marcos antigos, sejam que foram estabelecidos por seus pais, ou as marcas de Cristo que estão escritas na sua vida, porque elas são como baluarte, são como direção, para que no dia da adversidade você não se esqueça que Deus continua sendo Deus, que Ele continua sendo fiel, que Ele continua sendo presente, que você não está enganado, porque você tem a marca de Cristo. Você tem a marca de Cristo. A palavra diz que no final dos tempos o conhecimento se multiplicaria. E quem somos nós para ter o governo de todo o conhecimento? E os homens questionam a grandeza de Deus. Os homens questionam a soberania de Deus. Quanto a nós, filhos, guardemos dentro de nós a certeza de que existe um Deus aqui, um Deus que está no meio de nós e que tem prazer de se manifestar. Tem prazer de se manifestar. Se as marcas que você tem, meu irmão, já faz muito tempo, você precisa se colocar nesse lugar de fragilidade. Porque quando a gente está maduro demais, a gente às vezes não quer fazer as coisas ridículas. Assim como ouvi uma pregação, Tamires disse certa vez, às vezes a gente está tão maduro na fé, que quando ouve Deus falar para a gente fazer uma coisa ridícula, a gente não quer fazer. Aquele homem soube responder àquela sociedade, não segundo os princípios da sociedade, não segundo os valores, o conhecimento da sociedade, mas segundo as suas experiências com Deus. As suas experiências com Deus. Quando você for falar de quem é Jesus, fale do que Ele fez com você. Fale do que Ele fez na tua vida. Fale da forma como Ele te constrangeu. Fale da forma como Ele te calou, dos seus questionamentos, das suas inquietações. Fala como Ele, como um bom pastor, soube te pastorear, te levar até pastos verdejantes. Fala como Ele, no meio da tempestade, como Ele deu ordem para que o mar se acalmasse, para que as chuvas parassem. Lembre-se do teu Criador. Lembre-se do teu Senhor. Lembre-se de quem Ele é. Isso é suficiente. Isso é o bastante. Não precisamos de muita coisa, irmãos. Apenas caminhe com Jesus.
Caminhe com Jesus. Eu gostaria de chamar os músicos. Eu queria que você se colocasse de pé onde você está. Diante do questionamento dos fariseus, eles reiteraram, perguntando: me fala de novo, como é que ele operou essa cura em você? E o cego disse: olha, eu já te disse e você não acreditou. Será que você quer ser discípulo de Jesus? No caso, o homem que era cego, que agora é discípulo, disse: os fariseus disseram: você que é discípulo, nós somos discípulos de Moisés. E o expulsaram da sinagoga. Ele já não poderia mais estar na sinagoga, porque ele reconheceu que Jesus era Cristo. E tendo ouvido dizer a respeito disso, Jesus vai ao encontro daquele homem cego, que era cego. Encontrando-se com ele, Jesus disse: crê você no Filho do Homem? Então ele respondeu e disse: quem é, Senhor? Quem é ele, para que eu nele possa acreditar? Então Jesus lhe disse: já os tens visto. É ele que está falando com você. Então afirmou ele: eu creio. E então ele o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Jesus tem prazer em resistir aos soberbos, mas ele tem prazer. Jesus resiste aos soberbos, mas ele tem prazer em se revelar aos seus pequeninos. Aqueles que têm prazer de dizer: Senhor, quem sou eu? Eu preciso de você. Talvez você aqui nessa noite, você diga: Senhor, eu quero ter olhos para ver. Eu quero ter olhos para enxergar. Eu quero fazer o caminho até o tanque de Siloé. Eu quero fazer um caminho do tanque de Siloé. Eu quero fazer um caminho de cura. Eu quero fazer um caminho de libertação. Eu quero fazer o caminho ao qual os meus olhos serão abertos, para que o Senhor possa me revelar aquilo que está em oculto e que hoje eu não consigo discernir. E se você está nessa condição, irmão, carente de Jesus,